A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do país. Marca o fim do domínio português e a conquista da nossa autonomia política. Foi uma luta de muitos anos, com heróis, vilões e fatos que marcaram para sempre o passado, o presente e o futuro da nação. Nesta série especial, vamos recontar em 4 reportagens o que aconteceu no período, desde a chegada da corte portuguesa à independência declarada por Dom Pedro I. Especial Independência ou Morte. Independência ou Morte. Início do século XIX. Tropas de Napoleão Bonaparte dominam quase toda a Europa, menos a forte Inglaterra. Para enfraquecer a nação inimiga, o imperador ordena que os portos sob o domínio dele se fechem ao comércio inglês. Portugal, que mantinha boa relação de compra e venda com a Inglaterra, se vê em uma saia justa. Se fica com Napoleão, rompe a aliança com os ingleses e sofre represálias. Se rejeita as exigências, é invadido por Napoleão. Pressionado, o rei Dom João VI toma uma decisão, como conta o professor de História André Luiz Barbosa. Isso acabou forçando a transmigração da família real portuguesa, da corte portuguesa, dos nobres, funcionários mais próximos para o Brasil, que era a sua principal colônia, mais lucrativa, uma das mais bem estruturadas, para poder fugir desse contexto de guerras que a Europa estava passando. No dia 29 de novembro de 1807, escoltada por navios britânicos, a comitiva real parte rumo ao Brasil. Entre os passageiros ilustres, Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, que sempre conspirava contra o marido para assumir o trono. A professora de História, Maria Marta Duarte, diz que a viagem não é tranquila. A viagem de Portugal até o Brasil ocorreu em cerca de 2 meses. Houve privações de água, alimentação, porque eles se preocuparam muito em trazer bens materiais. E quanto tempo dentro de navios, sem tomar banho, a falta de higiene era muito grande. Quando Carlota Joaquina chegou ao Brasil, ela usava um turbante para os piolhos não descerem e as brasileiras achavam que aquilo era moda. A comitiva real pisa em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Para abrigar quase 12 mil membros da realeza, muitas pessoas são obrigadas a deixarem as casas, como relata a professora de História Maria Marta Duarte. Os emissários colocavam nas paredes PR, prédio regente, e na realidade se lia-se prédio roubado. E as pessoas, os brasileiros, ficaram sem ter onde morar. Depois tomaram consciência do que estava acontecendo. Mas aí já era tarde, né? Na primeira capital do país, o rei assina uma importante medida econômica. A Carta Régia determina a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas de Portugal. Saímos do isolamento do mundo e somos elevados a Reino Unido de Portugal e Algarves. Os ingleses são os principais beneficiados. Em março de 1808, a família real chega ao Rio de Janeiro sob muita festa. Com dinheiro em circulação, principalmente emprestado pela Inglaterra, e com a necessidade de atender ao status da corte, o Rio de Janeiro passa por uma transformação. Como descreve o professor de História André Luiz Barbosa, a sede do Império dá um salto urbanístico sob o reinado de Dom João VI. A cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do vice-reino do Brasil, era uma cidade pequena, acanhada, uma cidade portuária com muitas vielas, com muitos becos, um saneamento básico precário. Com a chegada da família real, ele vai ter que reestruturar do ponto de vista econômico, social, cultural, tipo de uma cidade europeia. Então você tem uma série de transformações que vai ajudar aquela pequena cidade colonial, que era muito mais um entreposto comercial para escoar a produção da colônia que ia para a metrópole europeia, agora na sede do Império Português. Com a derrota de Napoleão em 1815, a Europa vive um período menos conturbado. Em 7 de março de 1821, Dom João VI decide voltar a Portugal e nomeia o filho, o príncipe Dom Pedro, como primeiro regente do Brasil. A partida da América acontece um mês depois daquele mesmo ano.
Na próxima reportagem, vamos saber como era a vida de Dom Pedro antes de se tornar o primeiro regente do Brasil. Especial Independência ou Morte. Independência ou Morte.